Olá a todos. Hoje, excepcionalmente, por motivos que eu não faço a mínima ideia, o Instagram ele não salvou a nossa live, então eu estou refazendo a live aqui. Talvez sem o entusiasmo de ser online, poder conferir os comentários, mas está tudo como deve ser. Hoje nós tivemos na nossa saída essa runa. Essa runa é uma runa muito interessante. Se a gente lembrar que durante esse processo nós estamos trazendo na semana passada uma ideia de que devemos aprofundar as nossas raízes para poder chegar às alturas. Essa runa em específico ela fala sobre fertilidade. Então a ideia que ela traz para nós é o seguinte: não adianta nós afundarmos a nossa raiz num solo pouco fértil, porque a gente vai ter raízes muito profundas, mas a nossa árvore não vai subir às alturas porque ela não vai estar sendo nutrida. E como é que nós nutrimos a nós mesmos? Como é que a gente cria esse campo de fertilidade dentro de nós? O que essa runa ela está contando para nós e que vem muito forte esse entendimento ao meu coração é o trabalho com a parte que a gente tem maior dificuldade na nossa existência. É aquilo que se dá o nome atualmente como sombras. Sombras, defeitos, pontos que causam dor e sofrimento na nossa história. Esses são justamente os pontos de fertilidade. Quando a gente olha para o nosso passado, quando a gente olha para o nosso passado dessa existência mesmo, e começa a analisar ele, existem vários pontos onde nós tenhamos muita vergonha de olhar, muita dor, muito sofrimento. Isso acaba impedindo que nós façamos a nossa ida para um futuro de peito aberto, de olhos para cima, fica naquela ideia de se fechar em si mesmo. E aí a gente promove uma estagnação. Quando a gente pega essa história, destrincha a história, pega só a sabedoria, tudo que está lá, tudo que sobra tem que ser decomposta. E é isso que essa runa fala para nós, para a gente poder pegar todo esse drama passado, toda essa sombra do nosso existir e trazer a luz. Trazer a luz do conhecimento, é olhar para aquela história, olhar para aquela situação do passado, olhar para aquilo que nós somos. E nós somos também um conjunto de fatores que vai de acordo com o tempo. E esses fatores é o que a gente chama de história. Então a gente olhar para a nossa história com amor, com carinho e catar dessas histórias os reais ensinamentos e o que não serve, por assim dizer, olhar sem drama. E aí quando eu trago essa ideia de olhar para minha sombra, olhar para os meus defeitos, eu trago de uma maneira com sabedoria. Isso é olhar, trazer a sombra à luz, é olhar com sabedoria, é olhar sem o drama, é olhar, respirar fundo. Tá, foi. Então tá bom, foi. Eu fiz isso. Ok, eu fiz isso. Foi, acabou. Bola para frente. E aí quando começa a fazer esse bola para frente, o que você está fazendo? Você está fertilizando o seu caminho. Você está olhando para aquilo, buscando a sabedoria daqueles ensinamentos. E quando a gente olha para esses pontos de maior dificuldade, de maior o que a gente dá defeito, que é sombra, e começa a verdadeiramente olhar para ele nos olhos e entender ele como parte da sua história, a gente começa a entender que aquilo ali é ouro, aquilo ali é uma fonte de ouro. Em que sentido? Aquilo ali tem várias sabedorias armazenadas ali dentro. E essas sabedorias, elas podem ser utilizadas no campo de relacionamento, no campo pessoal, no campo profissional. Aquilo que nos dá maior dificuldade, maior atenção e até mesmo uma dor profunda, quando a gente olha respirando fundo e procurando tirar o drama disso, é o nosso impulsionador ao sucesso, à prosperidade e à abundância. O ponto onde nós temos mais dificuldade é o ponto que nós temos que ter maior atenção, e como a gente vai ter maior atenção nesses pontos de dificuldade, nós criamos mecanismos, criamos
criamos um caminho de resolução que pode ser, inclusive, exportado para outras pessoas com um método, com uma metodologia. Então, é isso que é o fertilizar-se, porque essa semente que nós temos de crescimento interno, ele não precisa simplesmente ter raízes profundas, ele precisa que o solo seja fértil. E essa ideia de olhar para as sombras e trazer a luz a essas sombras é uma forma de nós fertilizarmos o nosso caminho e fazer essa árvore crescer até as alturas. Eu recomendo fortemente pegar os últimos 4 vídeos dessa série, das últimas 4 semanas, olhar e ver bem que esse é o caminho que o universo está falando para a gente durante esse período, de olhar para dentro. Ele sempre está falando para a gente olhar para dentro, mas em quais pontos essencialmente ele está falando para a gente olhar para dentro. Então, agradeço imensamente. Infelizmente não pôde ter sido online, ao vivo, mas foi maravilhoso e nós esperamos vocês no nosso próximo encontro. Ubuntu.